Eu vou começar. Eu sou a Aide Caruso, sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e, como a Eline comentou, faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu estou muito feliz e honrada por ter ouvido as mulheres e o nosso colega promotor. Então, é importante marcar esse lugar como um lugar de escuta, de uma escuta qualificada, e que a gente tem que reverenciar aqueles e aquelas, sobretudo, que nos antecederam. E eu vou falar a partir das ciências sociais, que é o meu lugar de conforto, porque é da onde eu trabalho, é da onde eu produzo. E, por isso, muito honrada de poder, não sendo uma policial, estar aqui à frente falando com mulheres policiais, de várias instituições, de vários estados do Brasil e do Distrito Federal e de vários níveis hierárquicos. E imagino que, nesse seleto grupo, a gente tenha muito mais aquelas mulheres que estão em postos estratégicos do que necessariamente na base das suas instituições, porque a gente sabe que uma das formas de nos controlar é não permitir o acesso a esses espaços. Então, imagino que muitos soldados, muitos cabos, muitos agentes, muitas escrivãs, de repente, nem puderam estar aqui, mas a gente também está representando todas essas que formam a base da pirâmide hierárquica de quaisquer que sejam as instituições policiais. Dito isso, eu queria começar falando de uma situação vivida por mim num trabalho de campo que nem foi aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, em 2017, 2018, de fazer uma pesquisa de campo em Portugal, estudando a Polícia de Segurança Pública, a chamada PSP. E eu estava estudando um programa que eles têm lá que chama Escola Segura, que é uma parceria do Ministério da Educação com as polícias, com a PSP, atuando em escolas. Mas nada a ver com militarização das escolas como a gente tem visto no Brasil, numa outra chave. E eu queria entender isso. E numa dessas andanças de campo, eu fui entrevistar uma oficial. A princípio, eu não sabia que era uma mulher. Eu ia entrevistar a pessoa que era responsável pelo programa numa área enorme da Grande Lisboa. Muito bem. Chegando lá, eu me surpreendo que era uma mulher comandante e, mais que isso, uma oficial, mulher e negra, em Portugal. E vocês imaginam o que tudo isso junto significa. E uma das perguntas que eu fiz para ela era... Primeiro, antes da pergunta, já me chamou a atenção o nome dela. Eu vou dar um nome fictício aqui, só para vocês entenderem, porque aparecia fictício, mas inspirado na origem daquele nome. Vamos chamá-la de Oficial Taylor, um nome tipicamente inglês, né? Um sobrenome muito comum, né? Na Inglaterra. E aí eu olhei aquele sobrenome, olhei o fenotípico dessa policial, né? O fenótipo, e aí eu me apresentei, a gente começa a conversar, e nesse processo, eu muito curiosa com aquele sobrenome, eu falei, qual é a origem? Eles também ficam um pouco curiosos com o meu nome, que é muito estranho, Aide Caruso, então, para o contexto português, você é de origem italiana? Eu sou. E a senhora? Aí ela me fala, eu sou de origem cabo-verdiana. E eu, com aquele nome lá em inglês, e ela... Aí eu falei, que interessante esse sobrenome. Esse é o sobrenome do meu ex-marido. E eu mantive como estratégia de me fazer presente nessa instituição. Então, Oficial Taylor vai passando batido de alguma maneira para você poder furar determinados espaços. Então, a priori, quando você olha Oficial Taylor, você não está esperando que venha uma policial negra, necessariamente, né? Pensando aí todos os estereótipos que essa questão envolve. E aí eu já fiquei ali um pouco surpresa com aquela fala, e eu faço a pergunta, num dado momento, falei assim, que eu senti que ela deu abertura, eu pergunto, o que é mais difícil? Ser uma mulher policial ou uma policial negra?
Ela falou, deixa eu fechar a porta que a gente vai começar a conversa agora. E aí ela fecha a porta do gabinete e começa a entrevista. Isso para dizer e falar de como as questões de gênero e as questões de raça e etnia, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, elas estão imbricadas. E a gente precisa levar essas questões muito a sério. A gente sabe, no nosso contexto, e aí aterrissando aqui para o Brasil, que desde o final dos anos 70, entre o final dos 70 e os 80, com a redemocratização do país, a gente vem acompanhando uma série de debates e agendas que são cruciais até hoje. E a gente vive nessa permanente ideia da redemocratização, né? Como a gente nunca chega lá, sempre essa dificuldade de que nos falta ainda muito. Então, diante de todos os temas que são candentes e são importantes nesse cenário de um país em eterna redemocratização, tem um que nos une hoje aqui, nesse evento, durante esses 3 dias, que é a presença feminina nas organizações policiais. Essa é uma pauta também da redemocratização desse país. Então, sobretudo quando a gente fala de instituições que estiveram em muita evidência no período da ditadura cívico-militar e que, no seu processo de redemocratização, também tem aí, na presença feminina, uma questão importante para a gente pensar. Então, assim, o que significa efetivamente o ingresso das mulheres nas corporações? Lembrando que São Paulo foi um pouquinho antes, 1955, a gente já tinha a presença feminina, mas em larga... sejam generosas com a larga escala, tá? Mas em relação aos demais estados da federação, isso só ganha força a partir dos anos 70, final dos 70, início dos 80. E aí a gente pode pensar, bom, então a presença das mulheres nas corporações tem a ver com a democratização dos espaços laborais, por exemplo, né? Tem a ver com a conquista dos movimentos de mulheres? Será que é isso que ajuda a explicar? Será que a democratização dos espaços laborais, no sentido de que as mulheres vão, todas elas, para o mundo do trabalho, tem a ver com uma questão de reestruturação institucional? As polícias se pensando suas estruturas, entendendo que não somos um número desprezível, já que somos mais de 50% da população? Ou seria uma reforma de fachada? Vou falar um pouquinho dessas reformas de fachada. Seria humanização das polícias? Essa ideia que aparece em alguns estudos, porque as polícias, nesse sentido, precisariam suavizar sua imagem institucional, né? Diante do fato de que ela lida historicamente com a ideia de que são truculentas, que são violentas, e a gente precisava pensar sobre isso, e uma boa estratégia era ter mulheres no seu interior. Seria, por outro lado, nessa esteira, né, a diminuição dos índices de corrupção policial, porque se trabalha muito com a ideia de que as mulheres são menos corruptíveis. Será que essas perguntas fazem sentido? É tudo isso que eu tenho sinalizado? É mais um pouco? Não é nada disso? O que então as ciências sociais, da onde eu venho, né, da sociologia, da antropologia, tentam contribuir para esse debate? O que a gente tem visto nos estudos? Primeiro, os estudos ainda são muito poucos. Eu fui hoje de manhã entrar na base de dados da CAPES para jogar lá no banco de teses e dissertações a palavra-chave policiais femininas, né? Se eu imagino que um estudo que trata desse tema vai colocar na sua palavra-chave, que é um jeito da gente acessar mais rapidamente aquele estudo, esse termo. E, pasmem, são poucos trabalhos, 148 em todas as áreas de conhecimento. Nas ciências humanas tem uma prevalência de estudos, mas um número ainda
muito diminuto quando a gente coloca, por exemplo, o termo em comparação violência policial. Então, fala-se muito mais da exterioridade da polícia do que necessariamente, não que esse não seja um tema importante, mas necessariamente da instituição por dentro, das suas práticas, das suas lógicas e como ela pode se aperfeiçoar e etc. E aí eu me lembrei de se não o primeiro, acredito que o primeiro trabalho dedicado a isso no Brasil, que virou livro. Vocês conhecem esse livro? Mulheres Policiais, Presença Feminina na Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Bárbara Mussumeci, que foi minha mestra até hoje, e Leonarda Mussumeci, duas irmãs antropólogas. Eu fui uma das pesquisadoras desse livro, que data de 2005, eu era uma jovem. Uma jovem pesquisadora no Rio de Janeiro. E esse livro, revisitando esse livro para essa fala aqui com vocês, eu vejo que várias das questões que elas trouxeram continuam muito presentes no nosso debate. Então, é um livro inescapável. Quem não conhece, saiu pela editora Civilização Brasileira. E eu me lembrei que 10 anos depois, então 2005 é publicado esse livro, em 2015, a melhor tese em sociologia neste país teve como tema as mulheres policiais, nesse caso em São Paulo. Foi a tese premiada pela CAPES, do Marcos Santana, pela Unicamp, né? Ele fez o doutorado pela Unicamp. E o título da tese já explica as 400 páginas da tese. Sou policial, mas sou mulher. Uma das frases que ele encontrou recorrentemente ao longo da etnografia que ele desenvolveu. Então, eu vou tomar esses dois estudos, que estão no âmbito das ciências sociais, como uma possibilidade da gente dialogar com essas referências, né? A gente vai perceber, nesse trabalho da Leonarda e da Bárbara, que elas vão mapeando, o foco do livro é muito mais a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas elas vão mostrando para nós uma diferenciação que é muito interessante. Se, por um lado, as polícias militares, né, elas parecem ter sido provocadas pelo período da democratização, né, para pensar, de alguma forma, uma reestruturação interna que comportasse as mulheres, né, num desejo, e aí isso aparece muito forte nas narrativas dos policiais à época do ingresso das polícias, das policiais femininas no contexto do Rio de Janeiro, a ideia justamente de humanizar a polícia. Isso vai aparecer no estudo do Marcos Santana. Humanizar a polícia. Então, como se o corpo feminino tivesse essa capacidade de suavizar ou de dar uma outra cara e uma outra voz para aquela instituição que está sempre associada ao controle, à repressão e etc. Se, por um lado, a gente tem isso, em relação às polícias civis, a gente tem aí uma pressão muito forte dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos de mulheres, por uma razão muito simples: o escalonamento dos casos de violência contra a mulher. Então, os movimentos de mulheres tensionam as instituições de controle social para dizer: as mulheres precisam estar presentes, recebendo e atendendo mulheres vítimas de violência. E é assim que as delegacias especiais de atenção à mulher, ou, enfim, tem variações de nomes entre os estados, mas as chamadas DEANs, elas se constituem. Então, se por um lado você tem essa demanda interna, né, de dar uma outra cara às polícias militares brasileiras, por outro, a gente tem um movimento de mulheres tensionando a presença feminina dentro dessas instituições. Passado tanto tempo, eu estou falando aqui, né, várias vezes sobre
os anos 80 e tal, passado tanto tempo, qual é o papel realmente que as mulheres, que vocês estão desempenhando? É suavizar a instituição, é humanizar, é cuidar do administrativo, da burocracia? Olha o termo que eu usei, o cuidar. É como eu ouvi de um coronel do Rio uma vez, elas embelezam a nossa diretoria, o nosso setor. Então, o que a gente está fazendo? O que as mulheres, né, estão fazendo nas suas instituições? Elas estão embelezando, elas estão fazendo o quê? Elas estão provocando. E isso, nesse momento, fazer essa pergunta nesse momento, em março de 2024, no nosso mês, né, que é muito pouco para a complexidade do que somos, um mês, mas, enfim, é muito importante quando a gente está discutindo no Congresso Nacional a nova lei orgânica das polícias, né? E quando a ideia que vigorou ao longo do tempo, com algumas excepcionalidades, foi de que a gente deveria ter um piso de 20% por aí, essa discussão, nessa proposta de lei, se torna um aprisionamento no sentido de que querem traduzir como um teto e uma possibilidade que nos engessa. Então, esse é o debate. Não vamos, daqui a pouco, 14h, eu não vou poder, que eu estou numa banca de mestrado, mas vocês vão estar lá. Essa é a questão central, entre várias outras que estão perpassando o nosso seminário. E o sofrimento psíquico, a falta de reconhecimento, os assédios todos, o lugar que nos colocam do cuidado, do embelezamento, tem a ver também com essa questão que é não nos permitir chegar. Então, o fato da gente ter no Distrito Federal, a exceção da exceção, uma comandante na PM e uma comandante no Corpo de Bombeiros, que isso realmente é uma foto histórica, não pode e não deve ser, em 2024, a exceção, né? Então, o que está sendo discutido no que tange as questões de gênero na lei orgânica? E esse é um ponto importante. Como falar de ampliação, de participação, ampliação de direitos, quando querem transformar piso em teto, né? Eu acho que esse é um ponto, para mim, muito importante. E o que isso fala da sociedade como um todo? Porque a gente sabe, e eu aprendi fazendo trabalho de campo com os policiais, né? E as policiais, eles sempre me dizem, né? Nós não viemos de Marte. Vocês vêm aqui fazer pesquisa e ficam achando que nós somos fruto desta sociedade. Portanto, as relações de gênero que estão estabelecidas no mundo intracorpore é reflexo da sociedade mais ampla, né? E isso é um ponto também muito, muito importante. O que a gente está falando da divisão sexual do trabalho, dessas relações de gênero e das políticas públicas de segurança pública? O promotor colocou aqui, muito bem, do esquecimento quando está se discutindo os indicadores ali do Cinesp, produzidos pela Senasp, etc., etc., e eu estava conversando assim, qual é a fatia do Fundo Nacional de Segurança Pública dedicado às questões de gênero? E a gente começa a pensar em todo o aparato institucional, não só da polícia tal, da polícia Y, mas daqueles que são formuladores das políticas públicas. Então, em âmbito nacional, a Secretaria Nacional não é indutora das políticas? Quais induções estão sendo feitas? Eu não sei a resposta, a gente vai ter que descobrir, vai ter que perguntar para a Senasp. Se tiver gente da Senasp aí, a gente pergunta. E também, em âmbito estadual, as secretarias estaduais de segurança ou de defesa social, quaisquer que sejam os nomes nos nossos respectivos estados, né? É interessante pensar que um relatório que o Fórum lançou, não sei se vocês viram, recentemente,
e esse relatório chama Raio-X. Como é que era? É o Raio-X das Forças de Segurança Pública no Brasil. E ele apresentou, esse raio-x, apresentou números que refletem aquilo que a gente vai chamar de iniquidade de gênero, né? Então, o que a gente tem em termos de representatividade feminina nas instituições policiais? Então, as mulheres são 12,8% nas polícias militares, nem ao tal 20% se chega, né? 14,5% nos corpos de bombeiros militares, 16% nas guardas civis municipais e 27% nas polícias civis, né? Que é a instituição onde a gente tem o maior percentual, pensando essas instituições. E claro que aqui eu não consegui ainda o dado da Polícia Penal e de várias outras, da Polícia Federal e etc. Então, a gente tem um caminho, gente, muito grande que, como o Marcos Santana ele vai discutir, há, de alguma maneira, um zoneamento por gênero não institucionalizado, estou usando as palavras do autor, um zoneamento de gênero não institucionalizado. O que significa isso? Significa que não está escrito em nenhum manual que as mulheres têm que estar só no cuidado, não há um protocolo explícito. Mas a gente que estuda, por exemplo, os processos de formação policial, todo mundo já usou essa expressão, né? Ah, mas há o currículo oculto. Então, há um currículo oculto de gênero nas instituições. Né? E é disso que ele está falando quando ele fala do zoneamento de gênero. Quando ele diz que há lugares, funções pré-determinadas, mesmo que as pessoas tenham a mesma graduação, a mesma patente, o mesmo cargo. A fulana é tão boa para organizar o evento, nossa, tão rápida, tão dinâmica, e assim a gente vai, mas as direções, as coordenações não estão proporcionalmente na mão das mulheres. Essa ênfase no setor administrativo, como a gente ouve muito em trabalho de campo, mas as mulheres querem, porque elas querem ter tempo para criar os filhos. Essa é uma questão. E, na verdade, muitas vezes uma falta de sensibilidade, seja o fato de que nós somos responsáveis pelo parir, e depois do parir, né? Porque até o parir, quem é mãe aqui sabe, né? Até aí, beleza, depois que sai da barriga, aí é que a nossa vida complica muito. Então, quando a gente está falando de relações de gênero e equidade de gênero, a gente está falando desde o coturno, está falando do uniforme, está falando de tudo, está falando de banheiro. A gente tem que lembrar que nas polícias militares, banheiro distribuído por masculino e feminino é uma conquista recente. Cansei de fazer trabalho de campo no início dos anos 2000, em vários batalhões do Rio de Janeiro, precisava fazer xixi. Vai no banheiro do comandante, ou porque o outro lá é o geralzão. Então, assim, essa ideia de que a entrada das mulheres é sempre no improviso, vai fazendo um puxadinho aqui, acolá. Então, assim como o promotor falou do presídio, né? Até vou atrás dessa referência, homens que menstruam, como é que as nossas instituições não são pensadas para esses corpos? Esses corpos acabam, os corpos femininos causam algo disruptivo dentro dessa estrutura que não é pensada para nós. Então, toda essa relação que tem entre o público e o privado, a ideia do interno e do externo, os homens para o mundo externo, para a rua, porque são mais fortes, são isso, são aquilo. Quando a gente está vivendo, há algum tempo, uma revolução tecnológica. Então, a ideia de que nós não somos capazes, porque não somos fortes e viris, etc., quando hoje o que se tem é o quê? Tecnologia de ponta, é drone. As nossas fotos agora estavam lá, eu estava achando o máximo, com drone. Então, cadê? Isso suaviza o argumento de que nos falta força física, porque o que se tem
são as tecnologias e etc., a favor, inclusive, das equidades de gênero, se a gente for pensar o planejamento operacional, o policiamento ostensivo, etc., etc., a investigação, a análise criminal e muitas outras coisas que a gente pode falar. Essa ideia também de que o mundo da rua como um mundo insólito, um mundo do perigo, né, acaba por, ao colocar uma mulher numa guarnição, numa equipe, vulnerabilizando toda a tropa. Né, vulnerabilizando aqueles que estão ali na missão do servir e proteger, né, ou na missão investigar, e que vão ter que ficar dando conta daquela que precisa ser cuidada. Estou aqui chamando a atenção de várias representações sociais que estão norteando as definições dos nossos lugares nas instituições. Então, falar destas representações é super importante para a gente poder entender como é que isso impacta nas lógicas e, portanto, nas práticas, nas escolhas políticas, nas decisões e etc. Então, eu queria chamar a atenção, né, para o que a gente tem produzido até aqui e dizendo que ainda é muito insuficiente. Se os estudos nessa área de polícia e gênero, ainda, e os próprios exemplos que eu tenho dado, estão muito concentrados nas polícias militares, nos falta muita pesquisa sobre as guardas municipais, sobre as bombeiras, sobre as policiais penais, sobre as próprias policiais civis. Então, esse é um campo a ser explorado, mas não no sentido de ficar encastelado depois nas universidades da onde eu venho, mas para que efetivamente eles possam incidir nas políticas públicas. E aí eu vou lembrar de uma outra questão. Cada instituição que vocês fazem parte tem uma escola de formação. Mais antiga, mais tradicional, mais moderna, não importa, né? A temporalidade não é a questão. A questão é que há um saber acumulado das e dos próprios policiais que precisam também estar a serviço desse debate. Então, uma pergunta que eu coloco porque eu realmente não sei. O que tem saído de estudo intracorpore? O que não tem saído nada? Ninguém escreve sobre isso? O que esse silenciamento que grita nos nossos ouvidos quer nos dizer? Então, essa eu acho que é um dever de casa, né? Eu sou professora, né, gente? Professora adora dar dever de casa. Então, esse é um dever de casa que eu colocaria para as minhas colegas policiais. O que as nossas instituições, as instituições de vocês, têm produzido sobre as mulheres policiais, né? E assim eu fecho pensando não só essa questão de um saber acumulado, que se não está sendo produzido, precisa ser estimulado nas escolas de formação, nos processos de aperfeiçoamento profissional para ascensão na carreira, assim como um estímulo às academias, às universidades públicas e privadas que possam produzir conhecimento sobre isso, e mais, para que esse conhecimento informe as políticas públicas que a gente quer e deseja daqui para frente. Não no futuro, no agora, porque a gente não tem tempo para esperar esse futuro. O mundo nos desafia no agora, e é disso que eu queria falar e compartilhar com vocês. Muito obrigada.